pessoal, questão de número 53 do capítulo 6 do Fundamento de Física do Halliday, volume 1. Um avião está voando em uma circunferência horizontal com uma velocidade de 480 km por hora. Se as asas estão inclinadas de um ângulo de 40 graus com a horizontal, qual é o raio da circunferência? Suponha que a força necessária para manter o avião nessa trajetória resulte inteiramente de uma sustentação aerodinâmica perpendicular à superfície das asas. Então, nós temos aí o esquema do nosso avião, que está fazendo uma curva de inclinação em relação à horizontal de 40 graus. Né? Então, a gente tem ali aqueles flaps, né? E os flares das asas do avião que, ao se modificar, pode declinar uma asa e inclinar a outra, de forma a manter o avião numa certa angulação em relação à horizontal para a fins de fazer curva. Então, essa curva descrita pelo avião certamente pode ser prolongada, né, por uma circunferência, e aí toda circunferência tem um raio até o seu centro descrito. E é isso que a gente quer fazer, quer calcular, na verdade. Então, as forças que atuam sobre o avião é a força-peso desse avião e a força de sustentação. Essas forças têm que estar em equilíbrio, né, para que o avião faça essa curva e não altere a sua altitude, né, que é o nosso eixo Y. Então, que ele só se movimente na horizontal, que é o nosso eixo X. Porém, esse vetor de sustentação ele está perpendicular às asas, ou seja, formando um ângulo de 90 graus em relação às asas do avião, o que significa que esse vetor não é oposto ao nosso vetor peso. Então, para que o avião se mantenha suspenso por essa força de sustentação, a gente vai ter aí as componentes de força desse vetor, x e y, que terão um ângulo de 40 graus em relação ao eixo vertical, aonde você tem a componente y dessa força de sustentação sendo o cateto adjacente, portanto, o módulo vezes o cosseno, e o x, o cateto oposto, sendo o módulo vezes o seno. Então, no eixo y, nós temos aí o seguinte. Fazendo a análise no eixo y, para que o avião se mantenha aí com a força de sustentação, a força resultante tem que ser nula, obviamente, porque não há movimento, né, nesse eixo. E aí, a nossa componente y da força de sustentação vai ser igual à força peso. E a nossa componente y é o módulo da força de sustentação vezes o cosseno do ângulo de inclinação desse avião em relação à horizontal. E a força peso é a massa do avião vezes a aceleração. No eixo y, como o movimento está acontecendo nesse eixo, nós temos que a nossa força resultante vai ser igual à componente x da força de sustentação. E a força resultante, como a gente bem sabe, é a força centrípeta, já que o avião está descrevendo um movimento circular. Então, nossa equação fica expressa dessa forma aqui. Força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio, que é justamente a variável que a gente quer saber o valor, igual à componente x da força de sustentação, que é o módulo dessa força vezes o seno de θ. A velocidade do avião, 480 km, convertendo para nossas unidades de medida do Sistema Internacional, 133,3 metros por segundo. Vamos aqui isolar o nosso R. Então, isolando o nosso R, nós vemos que ele vai depender da massa do avião vezes o quociente entre a velocidade ao quadrado e a força de sustentação vezes seno de θ. Bom, a gente não sabe qual é o valor dessa força de sustentação, mas a gente pode fazer a relação entre os dois eixos, né? Pois o módulo da força está descrito nas duas equações aí, né? Tanto na do eixo y quanto na do eixo x. Então, podemos substituir uma na outra e assim a gente elimina essa variável. Então, colocando ali no lugar de f, o seu valor descrito no eixo y, que vai ser mg sobre cosseno de θ, né? Isolando o nosso f ali da equação dentro do quadradinho amarelo. E substituímos nessa agora do eixo x. Então, a nossa expressão fica a massa
que multiplica aí o quociente entre a velocidade ao quadrado sobre o quociente de mg cosseno θ vezes seno θ. A gente tem m no numerador e no denominador da fração, a gente pode eliminar. Então, o nosso r depende aí da velocidade ao quadrado sobre g, que multiplica seno de θ sobre cosseno θ, que é quem? Seno θ sobre cosseno θ é tangente de θ. Então, fica v quadrado sobre g, tangente de θ. Temos todos esses valores, substitui. Velocidade é 133,3 metros por segundo, então isso vai ser elevado à segunda potência, sobre g, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade, que multiplica a tangente do ângulo de inclinação do nosso avião, que é de 40 graus. Então, resolvendo toda essa expressão, a gente tem que o raio da curva do avião vai ter aí cerca de 2 quilômetros de extensão. Então, a trajetória descrita por esse avião numa velocidade de 480 km por hora, com a inclinação de 40 graus, vai descrever aí uma circunferência de raio de um pouquinho mais de 2 km, ou, para ser mais preciso, 2.160,8 metros. Muito bem, pessoal, essa questão, eu gosto dessa questão, essa é bem bonita, né? A questão de aerodinâmica, a questão do movimento de um avião. E ela é simples, né? Ela não é complexa, ela não é difícil. E espero que vocês tenham compreendido, que eu tenha ajudado na resolução dessa questão e na compreensão de como tratá-la. Crítica, dúvidas e sugestões na caixa de comentários. Curte e compartilhe. Se você é novo, se inscreva no canal se quiser e puder. E até a próxima questão.